Veja aqui, meus irmãos, a heresia que esse outro irmão aqui prega, ó, esse outro pastor aqui, ó. Veja bem o que ele vai falar aqui agora, afirmando que o Filho do Eterno é o próprio Criador do Universo que se encarnou e veio na Terra. Olha aqui agora, ó. E esse é o grande mistério da encarnação. A pessoa de Jesus Cristo não pode ser dividida assim do tipo 50% Deus e 50% homem. Na verdade, ele era 100% homem e 100% Deus. Como eu disse, 100% fala de totalidade. Não tem como ele ser 100% um e 100% outro. Não existe isso. 100% fala de totalidade, como é que ele pode ser 100% Deus e 100% homem? Vamos continuar. E essas duas naturezas, embora juntas, elas não se misturavam, mas colaboravam uma com a outra. E formando não duas pessoas, mas uma única pessoa. Duas naturezas numa única pessoa. Esse é um dos grandes mistérios que a Bíblia nos apresenta, que Jesus era perfeitamente homem, portanto sujeito a todas as vicissitudes do gênero humano, inclusive a morte, e ele também era perfeitamente Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Viu aí, irmãos? O Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Yahshua Mashiach nunca afirmou que ele era o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Pelo contrário, ele ensinava que o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra era seu pai e não ele. Vamos ver aqui, irmãos, ó, vou pegar uma passagem aqui para vocês verem, que eu vou jogar por terra essa questão de que o Mashiach era o próprio Deus encarnado. Eu vou mostrar que ele era 100% homem nesse mesmo versículo aqui, ó, que os pastores gostam de usar. Os pastores gostam de usar esse versículo aqui. Eu vou derrubar por terra toda a tese deles em cima do versículo que eles usam para dizer que existe a Trindade e que o Filho é o próprio Criador. Vou pegar aqui, ó. Lucas 12, versículo 10 diz assim, ó. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Os pastores, meus irmãos, eles dizem assim, os pastores dizem assim, se nós blasfemarmos contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não há perdão. Mas eu pergunto para os irmãos, cadê a palavra Pai aqui? Aonde tem a palavra Pai aqui? Não existe. Aqui está só o Filho e o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo aqui? O Espírito Santo é o próprio Pai, porque o Espírito Santo é uma extensão da divindade do Eterno. Aonde o Pai estava? O Pai estava dentro do Filho e o Filho estava operando milagres através do Pai, através do Espírito Santo, que é o próprio Pai que estava nele. O Pai em Espírito estava no seu Filho. Aqui, ó, 2 Coríntios 5, versículo 19. Isto é, Deus, ou seja, o Pai, estava no Mashiach reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Então o Pai em Espírito estava no seu Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. E aí o que aconteceu? Os fariseus chamaram o Pai, que é o próprio Espírito Santo, porque o Mashiach foi gerado pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo é o seu Pai, é o Criador, é Yahweh dos exércitos. Os fariseus estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Blasfemando contra o Espírito Santo, eles não tinham perdão. Por quê? Porque eles estavam blasfemando contra o Eterno, contra o próprio Pai. Aí ele vira e fala assim, lá na escritura está escrito, todo aquele que blasfemar contra o Pai tem perdão. Lá primeiro, ali não aparece a palavra Pai. No livro de Lucas não aparece, aqui ó, esse versículo aqui ó, capítulo 12, versículo 10, não aparece a palavra Pai. Por quê? Porque o Espírito Santo aqui é o Pai. Então dizer que a blasfêmia contra o Pai tem perdão é um grande erro desses homens. Por quê, Romeus? Porque aqui, ó, olha o que diz aqui, ó. Isso aqui é Levítico, capítulo 24, versículo 11. Ora, o filho da israelita blasfemou o nome e o amaldiçoou. Lá no Velho Testamento, o rapaz blasfemou contra o nome do Eterno, contra o nome de Yahweh. Levaram-no então a Moisés. Aí o que aconteceu agora? Puseram-no sob custódia para que se decidisse somente pela ordem de Yahweh. Ó o tetagrama aqui agora, Estava blasfemando contra o Eterno, contra o Pai. Yahweh falou a Moisés e disse, tira fora do acampamento aquele que pronunciou a maldição. Todos aqueles que o ouviram porão suas mãos sobre a cabeça dele, toda a comunidade o apedrejará. Por quê? Porque não existe perdão para quem blasfema contra Yahweh. Está escrito no Velho Testamento dessa forma. Falou, lá o Mashiach falou,
Quem blasfema contra o meu Pai, que é o próprio Espírito Santo, não existe perdão para ele. Como é que os pastores podem falar que quem blasfema contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão e contra o Espírito Santo não tem perdão? Esses pastores não sabem nem o que está falando. A palavra Pai não aparece aqui não, porque o Pai é o próprio Espírito Santo aqui, ó. Agora, o que eu quero trazer para os irmãos? Por que a blasfema contra o Filho tem perdão? Irmãos, por que a blasfema contra Yahshua tem perdão? Está explicado aqui, ó. E todo aquele que blasfemar contra o Filho do homem, ó. Todo aquele que blasfemar contra o Filho do homem. Yahshua é o quê? Homem. Por isso que tem perdão quem blasfema contra ele. Por quê? Porque ele é homem. Quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Pai, é Yahweh, é o Todo-Poderoso. Quem blasfema contra o Todo-Poderoso, para ele não tem perdão aqui. O rapaz blasfemou e morreu. Aí. O rapaz blasfemou contra Yahweh, morreu. Então blasfema contra o Pai, contra Yahweh, que é o próprio Espírito Santo, não há perdão. Mas contra Yahshua tem perdão por quê? Por que contra Yahshua tem perdão? Porque Yahshua é homem, aquilo falando, ó, toda blasfema contra o Filho do homem, está dizendo, eu sou homem, 100% homem, quem blasfemar contra eu, tem perdão, porque eu sou homem, mas contra o Espírito Santo, que é meu Pai, não tem perdão não, porque ele é o Criador do universo, ele é o Supremo. Então esses pastores aqui, meus irmãos, não sabem de nada, vamos dar uma continuidade para ver o que ele vai falar aqui agora, aqui ó. Então na cruz do Calvário não houve uma separação de pessoas, mas ali Deus na pessoa de Cristo Jesus, ou o Senhor Jesus sendo Deus, a mesma pessoa experimenta a morte por todo homem. Não é à toa que lá no livro de Atos, no capítulo 20, o apóstolo Paulo diz que se refere à igreja como sendo a igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Tentar separar as... Escutou, irmãos? Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Vamos ver na tradução melhor aqui se Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue? Aqui, ó. Bíblia de Jerusalém, capítulo 20, versículo 28. Ó, o que diz? Estais atento a vós mesmos e a todo o rebanho. Nele o Espírito Santo vos constituiu guardiães, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio Filho. Então quem derramou o sangue foi o Filho, porque o Filho se tornou um homem. O Criador do universo não tem sangue não, ele não é homem, ele nunca se fez homem, ele nunca veio nessa terra, então ele pegou uma tradução paganizada, pegou a Almeida, onde fala que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue, aí a Bíblia de Jerusalém falando que não, que o Criador do universo comprou a igreja com o sangue do seu próprio Filho. Vamos ver como é que está na Bíblia King James. A Bíblia King James vai traduzir também, ó, como é que ela põe aí, ó, o Criador, que ó, como os escolhe para pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu próprio Filho unigênito. Essa é a Bíblia King James. Então, meus irmãos, dá ouvido para esses homens aqui, dar ouvido para Atalia e Jezabel. Você nunca vai sair do vinho da Babilônia. O vinho da Babilônia, ele é estonteante. Ele é estonteante, ele embriaga a pessoa nunca vai conseguir ver as verdades do Eterno. Aonde está o vinho da Babilônia, Romeus? Aonde está o fermento que a mulher misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado? Está onde o vinho? O vinho está dentro da Bíblia, meu irmão. O vinho é a doutrina que esses homens aqui pregam. O fermento é as doutrinas que esses homens aqui pregam. E Yahshua falou, cautelai-vos do fermento dos fariseus. Ele estava falando das doutrinas. Então o vinho que estonteia, que deixa as pessoas embriagadas, são esses homens aqui que estão ensinando. Eles pregam o vinho da Babilônia da Igreja Católica. Nós temos que sair fora desse vinho.